A gente É vai para a isso. entrevista de emprego confiante e curioso. Ah, vamos ver, vamos saber um pouco mais sobre essa empresa. Vamos ver se eu quero trabalhar. Você já se perguntou quais os requisitos que você tem? A empresa ela diz os requisitos dela, mas assim, para eu trabalhar para você, o que você tem que ter? Como é que está, Marcela? Tudo bom? Como é que tá? Ai, tudo certinho. No Café com a Marcela hoje temos água. Trago, eu trouxe de volta o chá. O Aí. chazinho hoje. Né? Já que o pessoal no Brasil tá almoçando, então não vai achar estranho ficar bebendo água e tomando chazinho. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos acho que é a terceira edição do Café com a Marcela. Hoje a gente vai estar falando sobre como conseguir um trabalho qualificado aqui na Itália. Essa é a segunda live consecutiva que a gente está fazendo com o Thiago. Mas vai que você ainda não conhece o Thiago. Thiago, quem é você? O que que você faz? Conta aí. Olha, para quem não conhece, né? Também sou brasileiro, como a Marcela. Estou agora, mês de abril, agora faço aniversário aqui na Itália, 4 anos de Itália. Estou no quarto ano de medicina na Universidade de Tor Vergata, aqui em Roma. E nesse percurso comecei a entender um pouco mais sobre a facilidade que é vir estudar aqui na Itália e a vantagem que ela tem para quem é brasileiro, né? Como a maioria de vocês, que tem esse sonho muitas vezes engavetado, porque eu não consegue passar no vestibular, que realmente no Brasil é muito difícil, ou porque a pessoa, né? Que é o maior número das pessoas não conseguem justamente estar pagando a faculdade privada, porque no Brasil custa ali 10, 12, 15 mil reais uma mensalidade. E é que na Itália tem uma oportunidade que esse preço ele é muito, muito, muito reduzido, né? Então a gente está falando aí que, sei lá, vai pagar aí no máximo aí um brasileiro aí na média aí 1.000 euros por ano de faculdade. Então isso aí foi um grande boom, foi um diferencial que eu vi assim, uma forma de poder estar ajudando tantas pessoas como eu que tinham esse sonho e eram impossibilitados de estarem seguindo no Brasil. Ah, que legal! Parabéns pelo trabalho, Thiago. E na Obrigado. semana passada, a gente fez uma live, a gente falou sobre salários aqui na Itália. Então, de repente, se você está nos assistindo, quer se tornar médico, quer saber quanto é o salário do médico, vá assistir, né, a live, a gente deixou salva. Até porque tem aquela coisa, né? Tem muita gente que hoje, né, Marcela, assim, muita gente procura para isso, tá? Muita gente. Tiago, eu estou no Brasil, estou formado no Brasil, já sou médico, por exemplo, eu já sou fisioterapeuta, né? Igual tem a Tati, que a gente tem uma amiga em comum, a Tati, esqueci o sobrenome Sim, dela, que é é fisioterapeuta, né? Tramontini. A Tramontini, isso. Então, assim, tem muita gente que eu já tenho a graduação no Brasil, já está formado, só que, como a gente conversou semana passada, né? Está insatisfeito com o salário, ou com a qualidade de vida, ou com a segurança, sabe? Então, e acaba procurando, vem procurar assim, olha, né? Como é que eu faço para vir, sei lá, arrumar meu diploma aí na Itália? Como é que eu faço depois? É o seguinte, pô, por mais que eu tenha um diploma arrumado na Itália, né? Vim para cá, Thiago, beleza, arrumei meu diploma, tá validado, tá aí. Diploma na mão não quer dizer que é emprego, né? Então, como é que a gente faz para Exatamente, poder conseguir exatamente. isso, sabe? Então, Exatamente. E esse é o tema da live de hoje. Então, vem então, com a mano, live de gente. hoje. Eu vou me apresentar brevemente. Vai que tem alguém que não me conhece. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano. Vivo aqui na Itália há 10 anos já. E desde 2015 eu me especializei e trabalho somente com carreiras, ou seja, quem quer encontrar trabalho na Itália. E eu trabalho com todo mundo, ou seja, com brasileiros, estrangeiros, italianos. Então, como fazer o currículo, como se destacar na seleção, como fazer a carta de apresentação, orientamento profissional. Tem pessoas que de repente, o que que eu faço? Eu caso, eu compro uma bicicleta, eu resolvo isso com você, a gente senta e a gente define. Ou então eu também tenho pessoas, ok, Marcela, eu estou trabalhando, mas quais são os próximos passos da carreira? Então, tudo aquilo que tem a ver com carreira ou encontrar trabalho na Itália, gruda aí, que você vai descobrir. Eu posso te ajudar nisso. Então, vamos lá. É, vamos lá, assim, ó, para a gente tentar ter nossa conversa um pouco mais orientada, vamos seguir aqui mais ou menos um planejamento, tá? É uma pergunta assim que todo mundo faz, né? Tá tudo bem, legal, né? Assistiu a live passada, gostei da Itália, fiquei apaixonado, eu quero me mudar para a Itália, eu quero viver minha vida aí, quero levar gato, cachorro, papagaio. Marcela, me ajuda, por favor, Marcela. A pergunta que todo mundo faz é o seguinte: quando é que eu tenho que começar a me preparar? Eu pego, compro o bilhete agora na hora, me jogo para a Itália, contrato o teu serviço, tu já sai me ajudando quando eu chego aí, tu me ajuda quando eu estou no Brasil. Como é que eu faço isso, Marcela? Me socorre, por favor.
Respira. Não tô brincando, não. A primeira coisa que eu digo, calma, respira, né? Encontra a paz interior. Eu digo isso até pro meu cachorro. Quando ele tá meio agitado, encontra a paz interior. Aí ele vai lá pra fora olhar pros passarinhos. Então, a primeira coisa, calma, respira. A gente tem que avaliar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu perguntaria para quem está querendo planejar para vir para a Itália é qual é o teu objetivo profissional. Então, a gente tem que verificar algumas coisas. A primeira coisa é a parte, vamos dizer assim, um pouco mais burocrática, seria se essa pessoa, ela tem a cidadania ou não, né? Porque Entendi. tem muitas pessoas que não têm a cidadania, como eu, mas querem vir para a Itália. Então, você pode vir para a Itália, por exemplo, com visto de estudo, né? Então, essa é a primeira coisa que parece não séria, mas é uma coisa importante. Segunda coisa, o italiano. Né? É importante saber italiano para vir para a Itália. Depois, o teu objetivo profissional. Então, analisando esses três aspectos, a gente consegue definir quanto tempo de preparação você precisa para vir para a Itália. Mas eu vou dar, como eu sempre falo, eu começo complicado, depois eu dou uma solução média. É porque, assim, é tão difícil a gente dizer, 6 meses. Isso vai depender de cada um. Então, eu falei para vocês as três variáveis que podem influenciar no tempo, mas tirando isso, geralmente, um tempo bom de preparação é de 1 ano a 6 meses. Isso também vai depender da parte econômica, como essa pessoa está preparada, mas de 1 ano a 6 meses você consegue se preparar muito bem. Então, não compra passagem. Até pode comprar, mas daqui a 1 ano. Mas vem conversar comigo antes, né? Não, é importante o planejamento. Então, assim, sentar, essa é uma coisa que as pessoas não sabem, mas eu também faço, ajudar as pessoas a planejar para vir para a Itália, porque tem várias variáveis. Então, as variáveis são essas, e geralmente o tempo que a pessoa precisa é de 1 ano a 6 meses. E olha, eu vou te falar uma coisa, Marcela. Eu acho que tem uma coisa, eu acho não, sim, pelo que tu comentou, tem uma parte do meu trabalho que eu faço que agora eu não estou fazendo porque a turma, por exemplo, do mentorado já está fechada, dos mentorados, né? Mas antes de ter a mentoria, como é um trabalho mais empenhativo, é um trabalho que inclusive personalizado, é um trabalho mais caro, eu sempre me dou à disposição de conversar com os pais antes e com o mentorado, com o vestibulando no caso, né? Eu falo com eles, olha, gente, vamos primeiro fazer uma reunião, porque eu preciso entender se o projeto é para vocês, Exatamente. entendeu? Será que é para você o projeto? Será que tu tem os requisitos mínimos? Assim, o que que tu entende de verdade sobre a Itália, sabe? Será que o negócio é para você? Talvez não seja, e não é minha função aqui como um digital influencer, uma pessoa que está no Instagram divulgando o trabalho, divulgando a possibilidade de vir aqui. Eu não vou te jogar aqui para estar fazendo isso para depois ser um problema para a tua vida, entendeu? Porque não serve, não é dor de cabeça. Então a coisa tem que funcionar para você, a coisa tem que ser de acordo com as tuas expectativas. Tem que ter esse Exatamente. alinhamento, sabe? Olha, o que tu está esperando da Itália? Será que tu está esperando é a coisa certa que a Itália pode te oferecer ou não? Então, nesse sentido, eu acho que é muito bacana realmente ter esse primeiro contato antes da pessoa estar se jogando, porque assim, eu tive algumas pessoas, sabe, que eu fiz a primeira reunião com elas, né, eu não cobrava nada, não cobrei nada para essa reunião com eles, falei assim, a gente fazer grátis porque é melhor, não adianta estar depois no meio do caminho, comprou a passagem, vamos falar assim, eu comprei a passagem, estou indo aí, e o cara descobre, pô, o negócio não era para mim, sei lá, eu esperava outra coisa. Então, é importante mesmo que a pessoa tenha um determinado tipo de orientamento para saber, Sim. olha, cabe na minha vida esse projeto ou não cabe? Sim, esse planejamento é fundamental. Eu tenho um livro onde eu falo, um e-book que é gratuito, Viver e Trabalhar na Itália, 13 erros que você não pode cometer. E dentro desse e-book ele tem um questionário de autoavaliação. Por que que eu quero ir para a Itália? Porque eu tenho que saber. Porque é na Europa. A Milã é a capital da moda. Espera, calma. Né? Então, eu também, eu concordo com você. A gente tem que, sim, analisar, né? A gente não tem que se jogar quando é o momento certo, mas a gente tem que analisar pra gente, porque é uma mudança de vida, né? Por exemplo, fazer o curso de medicina é um projeto de 5 anos, né? Cinco? São 6 anos, 6 anos. Um projeto de 6 anos. É assim, Seis né? É anos. assim, vamos falar a verdade, né? Que o pessoal tem que entender uma coisa também. Que é o que todo mundo fala em medicina. Olha, medicina, aqui eu consigo saber quando eles vão entrar na faculdade. Eu falo para eles, eu não tenho medo do meu projeto, eu não tenho medo do trabalho que eu faço com eles. Eu sei que eles vão entrar na faculdade. Só que é aquela coisa, eu não sei quanto vai sair, meu filho.
né? Medicina tem isso, né? A gente sabe quando vai entrar, a gente não sabe quando vai sair, entendeu? Porque, né, o exame tem que passar, tem que acompanhar as matérias. Então, vai que o cara chega aqui e começa, sei lá, né? São 6 anos, gente, é aquela coisa, muito tempo, muita coisa pode acontecer nesse período. Exatamente. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa na tua vida pessoal, às vezes um namorado que não quis mais saber de você, tu ficou triste, abalou, bem no período da tua prova ali, tu perdeu alguns exames, e aí pode acontecer? Pode. Às vezes, sei Claro. lá, né? Infortúnios da vida pode acontecer, sei lá, algum parente teu faleceu, alguma coisa assim, alguma situação trágica passou nesse período. Olha, pode acontecer, isso pode abalar, tu pode perder um período. Então é um projeto longo, é um projeto que leva aí 6, 7, né, até 8 anos pode levar um projeto desse. Então não dá pra, não vou falar pra todo mundo assim. Eu sempre falei pra eles, olha gente, isso aqui é uma maratona, não é uma corrida, não é igual fazer uma viagem. Fazer uma viagem é uma corrida. São 15, 20, 30 dias, tu compra passagem, tu consegue olhar do começo ao meio, fim do projeto inteiro. Tu consegue se organizar, vamos falar assim, logicamente, para esse período de tempo. Para 30 dias, o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer. Agora, 6 anos, tu não consegue saber o que vai acontecer. Né? Eu falo para todo mundo assim, eu lembro muito bem do período da pandemia que a gente viveu, né? Quem imaginava que naquele ano ia surgir uma pandemia que ia virar, revirar tudo? Ninguém conseguia imaginar uma coisa daquela, um cenário daquele. Quem tinha feito planejamento, a gente, né, você trabalha com muitas empresas, trabalha com planejamento estratégico, quem no planejamento estratégico, fazendo, traçando os planejamentos para os próximos 5 anos, conseguiria imaginar um cenário desse hipotético? Não, ninguém conseguia imaginar. Então, por isso que, assim, olha, por mais que a gente não imagine, o planejamento ele é sempre fundamental, Sim, porque se planeja para maratona, olha, é uma maratona, é uma coisa longa, então eu tenho que sim, estar preparado, inclusive, para percalços. Isso faz parte. E nisso daí tem uma sim. coisa que, por exemplo, né, eu quero te perguntar, eu vou até dar uma deixa assim no sentido que eu vi isso com alunos meus, sabe? Que é com relação à validação de diploma, por exemplo, para quem já é qualificado. Né? Eu acredito que muita gente chegue para você e fale assim, olha, Marcela, já sou engenheiro, já sou isso, aquele outro, o que que eu faço, né? Eu chego aí, me apresento, o pessoal me contrata, tem que validar meu diploma, eu vou ter que traduzir o que que eu vou ter que fazer. Né? Eu pergunto, eu te falo isso porque assim, ó, eu vejo isso com os meus alunos, por exemplo, já teve casos da onde assim, olha, nesse momento de se planejar, de eu chamar ele e falar o seguinte, olha, deixa eu dar uma olhada no teu diploma. Porque tudo bem, não tens um diploma de formação ainda, né? Na maioria dos casos são jovens, tem ali 18, 19, 20 anos. Mas o diploma dele, ele pegou um ordenamento velho do Brasil, onde ele só tinha 11 anos de escolaridade e ele não consegue ingressar de modo imediato na universidade italiana. Então ele precisa complementar com tempo de faculdade ainda. Então a gente precisa avaliar isso tudo para que o cara realmente não embarque no projeto, sei lá, se joga para cá, e depois olha assim, pô, cara, eu não posso. Sei lá, eu vou ter que fazer um procedimento a mais, uma etapa a mais que eu não estava contando, e vai ser uma etapa que ela é fundamental, né? É uma etapa que a gente fala assim, olha, é game changer no na tua estrutura do teu planejamento. Então tu não pode não contar com essa situação aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre falo que quando a gente está fazendo um planejamento, a gente tem que ser pessimista, né? A gente não pode ser otimista, vai dar tudo certo, daqui, talvez, vamos lá. Então, por isso que um olhar esperto é muito importante, porque a gente já acompanhou muitas pessoas, a gente sabe o que é que, tipo, eu fiz uma tese sobre isso, né? A Fiz uma minha, a minha tese sobre tese isso. de mestrado foi sobre isso, o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Eu mapeei tudo aquilo que pode dar errado. E Olha o que 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 a gente bacana. tem que fazer para dar certo? Então, assim, né? Então, olhar treinado a gente tem que ser pessimista, a gente tem que se preparar. Com relação a. Então, a gente tem dois percursos com relação à validação de diploma. A gente tem o reconhecimento do título de estudo, que geralmente é o processo que a gente faz quando a gente decide estudar na Itália. E a gente tem o reconhecimento da profissão, que daí é diferente. Entendi. O percurso é diferente. Então, se eu vou fazer, eu só faço, porque as pessoas muitas vezes querem trabalhar aqui na Itália, mas fazem o reconhecimento do título de estudo. Tá errado? Porque o que é o reconhecimento do título de estudo? Por exemplo, sou formada em psicologia no Brasil, ok? Eu vou pegar o meu histórico escolar, vou levar para uma universidade italiana para receber um título de estudo deles. Eles vão comparar as disciplinas e vai dizer, olha, você fez mais isso, mas não interessa. Ele vai dizer, ó, o professor vai dizer que tá faltando isso, tá faltando isso. Você entra na universidade e refaz aquilo que precisa ser feito e depois você recebe um título. Então, geralmente a gente faz isso quando a gente quer estudar. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado aqui na Itália, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei todo o meu histórico escolar, levei para a universidade e eu consegui entrar tranquilamente no mestrado sem precisar ter que pagar nenhuma disciplina.
Até porque eu estudei 5 anos no Brasil. Digo nada. Na verdade, foram 7 anos no Brasil. Porque eu iniciei com a psicologia um pouco da área da saúde biológica, e depois eu fui com a psicologia clínica. Então, eu estudei 7 anos no Brasil. Então, ok. E depois tem o reconhecimento da profissão. O reconhecimento da profissão, por exemplo, eu não vou na universidade. Eu vou no Ministério da Saúde. Entendi. Ok? E provavelmente eles vão pedir um exame de status, né? Que seria um teste que todo mundo faz. Então, assim, não é somente eu Graças a que Deus, medicina não faz mais. levanta a mão, né? Então vamos lá. Medicina Então, foi isenta. bom para vocês, né? Depois de 6 anos. Então, o que acontece? Todo mundo tem que fazer exame de estado. Então, se eu quero trabalhar com psicologia clínica aqui na Itália, não importa se eu seja estrangeira ou italiana, eu vou fazer o exame de estado. Mas aí que vem o pulo do gato. Isso vai depender da área que eu vou estar trabalhando. Por exemplo, hoje eu trabalho com psicologia organizacional, ou psicologia do trabalho. Então, eu não preciso estar escrita na ordem dos psicólogos aqui na Itália. Eu só faço se eu vou trabalhar com psicologia clínica. Entendi, que Então, isso bacana. também acontece, por exemplo, com advogados. Então, porque eu posso classificar, eu sou advogado ou sou um doutor em legge. Então, assim, são duas coisas diferentes, são duas atividades diferentes. Então, eu tenho sim alunos, clientes que fizeram o exame de estado e foram reconhecidos a profissão deles aqui na Itália, e eu tenho aqueles que trabalham na área. Por exemplo, eu conversei com o Caio, ele trabalha com marketing, ele é formado em administração, e a administração não é uma profissão reconhecida, e eu falou, eu tenho 10 anos de experiência, ele está trabalhando. Então, assim, depende da área, então isso precisa ser visto de caso a caso, mas assim, aquilo que eu estou querendo dizer é que se eu quero trabalhar aqui na Itália, eu tenho que fazer o reconhecimento da profissão somente para as pessoas que são reconhecidas. Tem profissões que não são reconhecidas. E Entendi. mesmo as profissões reconhecidas, tem áreas dentro dessa profissão que você não precisa estar inscrita na ordem dos psicólogos, dos advogados, por Entendi. No exemplo. caso, tu tem que dar uma avaliada, ver se a tua profissão tem alguma regulamentação estatal, no caso. Exatamente. E a segunda step é ver o que você vai fazer dentro dessa área. Por exemplo, se você Entendi. é um advogado e quer trabalhar na área de recursos humanos, se você não quer, tipo, recursos humanos, você pode trabalhar, por exemplo, como legal assistant, ou então você pode trabalhar, porque tem várias áreas que você não precisa ser advogado, você só precisa ter a graduação. E isso é Entendi. importante para quem tem uma graduação feita no exterior, né? Isso não significa dizer que você não precisa fazer a declaração de valor, mas essa é uma coisa muito mais rápida do que fazer um reconhecimento profissional. Não, toda vida, toda vida. Até porque, né, declaração de valor para fazer, faz no consulado, vai lá, pega documento, traduz, apostila e tu acaba resolvendo, né? Exatamente. Então, a coisa ela fica muito mais fácil nesse sentido. Mas entendi, eu gostei dessa situação. Mas agora uma pergunta, né? Por exemplo, tudo bem, eu entendi que a profissão ela pode ser regulamentada ou não regulamentada. Ou seja, se for regulamentada, só voltando aqui. Então, se for regulamentada, ela tem que procurar o caminho legal para estar fazendo a validação dessa profissão dela. Exatamente. Se não for Yes. regulamentada, ela pode colocar isso direto no currículo, no caso, e começar a se preparar. Aí é o seguinte, né? Quer dizer, no final das contas, as duas vão acabar se encontrando no mesmo caminho, né? Porque como é que eu falo com uma empresa? Como é que eu, né, me apresento para uma empresa? Eu vou usar o famoso currículo. E aí, Yes. e aí fica uma pergunta. Tem diferença entre Brasil e Itália? Como é que eu faço um currículo para italiano? Muda alguma coisa ou não? Como é que é isso? Tudo. Eu vou dizer uma coisa que vocês vão dizer assim, óbvio, mas não é tão óbvio. Muda a pessoa que vai ler o currículo. Tá de Além da brincadeira. estrutura do currículo, obviamente. Mas a pessoa que vai ler o currículo, ela vai ter uma mentalidade diferente de um brasileiro. Mas assim, mas em que sentido assim? O que que ela procura no currículo que É um porque brasileiro, vamos falar eu tô assim, provocando. Eu tô provocando vocês, né? Claro, eu sei que eu tô provocando. Aquilo que eu tô querendo dizer é que não vale encher linguiça. Por exemplo, a maioria dos brasileiros, eles têm a ideia que, principalmente quando a gente tá na fase ansiosa ou insegura, quanto mais eu falar, mais eu vou convencer.
Então as pessoas, elas fazem um currículo ilegível, porque é longo, porque é cansativo. Por isso que depende de quem vai ler. Se eu vou fazer um currículo, por exemplo, um resumê, né? Se eu fazer um currículo estilo, tipo, para os Estados Unidos, ali eu tenho que colocar, acho que até o meu sangue, o meu tipo sanguíneo. O italiano tá nem aí, ele não quer saber. Ele é muito objetivo. Então, se a pessoa faz um currículo muito rico, o italiano não lê. Tipo, Cara, tu falou uma não coisa assim que eu falo para todo lê. mundo, assim, é a famosa má interpretação que as pessoas têm da grosseria italiana. Que muitas vezes eu falo assim, gente, não é grosseria, ele é que ele não tá a fim de fazer um floreio, de contar a história da vida dele, coisa e tal. Ele quer saber de uma pergunta simples: é ou não é? É assim ou não é assim? Aí o brasileiro ele é acostumado a ter que ter toda uma história e olha só, e veja bem isso, aquele outro, para poder chegar naquela pergunta que no final das contas, olha, é um sim ou não. O italiano ele é muito direto nesse ponto, né? Realmente, olha, eu vejo isso no dia a dia, eu vou, sei lá, eu vou no Correios aqui, o que você precisa? Ah, isso aqui, aquilo dali, ok, tá feito, obrigado, né? Buongiorno, buonasera, arrivederci, alla prossima. E deu, acabou, sabe? Tipo, encerrou ali o trabalho, não tem muito. Por isso que o aspecto cultural, por isso que eu comecei provocando, por isso que eu falei que depende quem lê. Essa é a diferença. É claro que depois, obviamente, a gente tem uma estrutura, inclusive você pode ir lá no meu site, tem modelos de currículo gratuitos, você vai lá e só preenche os dados, né? Então, assim, é claro que tem o modelo, mas assim, quando eu estou fazendo live, eu gosto de chamar a atenção para a parte menos óbvia. Porque as pessoas, elas se preocupam em traduzir o conteúdo. Não, não é traduzir o conteúdo. Não é tipo, ah, como é que se diz isso na Itália? Né? Inclusive, tipo, provocando de novo, não significa dizer que eu sou um professor de italiano, que eu sei fazer um currículo de italiano. Não, um currículo em italiano. Não tem nada a ver, porque tem as palavras técnicas. Eu, toda vez que eu vou fazer um currículo, eu estudo a profissão. Olha, sabe que ontem eu estava escrevendo um e-mail para o consulado, aí eu estava conversando assim, né? Aí a pessoa, tá, mas tu fala assim, fala desse jeito pro cara lá, que ele falou assim, eu falei, olha, eu falei, olha o e-mail ali, eu falei desse jeito. Só que o que que eu percebia? A pessoa, como não conhece a convivência com o italiano, não sabe como ele vai ler a coisa, ela quer fazer uma tradução do pensamento dela no português para o italiano. Ela fala assim: olha, não é assim que Errado. ele vai ler, não é assim que ele vai entender. O negócio aqui, Perfeito. eu falei justamente isso, eu falei bem assim: olha, parece até que é combinado, né? Mas não é assim, ó. Eu falei de forma direta, eu falei: olha, o italiano, ele vê coisas do modo direto. Então eu não tenho que fazer uma pergunta muito. Não, olha, é assim ou não é assim? Pum, pum. Não, não tem muito meio termo para ele, sabe? O negócio é ou não é. Então, foi bem isso que tu falou, não, casou bem nessa situação. A gente que está aqui, por exemplo, a gente acaba pegando isso de um modo intuitivo, sem estar refletindo no dia a dia, né? Por exemplo, eu já estou aqui 4 anos na Itália, convivo com italianos, tanto desde o grupo da comunidade Sant'Egidio, como na universidade, amigos e tudo mais. Então, a gente vai pegando esse detalhe e não se dá conta, tu vê só. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada e óbvia. Se você quer uma resposta de um italiano, faça uma pergunta. Você vai dizer assim, Marcela, óbvio. Não é óbvio. Vamos lá. Pessoal, conseguiu trabalho, porque eu também faço prevenção, tá? Tipo, prevenção eu tô querendo dizer que eu já tive pessoas que pediram demissão ou foram demitidas por motivos culturais. E por isso que eu tô puxando a orelha aqui, porque as pessoas só se preocupam com quantas páginas que tem um currículo. Calma, Uau. né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho com italianos, né? Aí você vai lá, tem uma reunião, teve uma reunião importante, você vai dizer, olha, aquela reunião vai contar por mensagem como é que foi. Olha, aquela mensagem, né, tipo, a reunião foi isso, a gente conseguiu esses resultados, isso aqui, isso aqui, a gente foi decidido isso. Você envia para o italiano. O italiano visualiza os mais simpáticos, diz assim, nice. Porque você deu uma mensagem e ele leu. Acabou. Se você quer saber a opinião dele sobre tudo aquilo que aconteceu, pergunta. Você diz tudo e depois, cosa ne pense, né? O que que você acha? Se você não perguntar, você vai receber um emoji. Ou então, dependendo do caso, se fosse caso sério, ele vai comentar. Mas assim, isso não é óbvio. Não é óbvio. A pessoa visualizou e não viu. Faça uma pergunta, né? O que que você achou? Era isso que você estava esperando? Ou não sei o quê? Ou então a pessoa vai fazer uma pergunta. Ela não vai dizer, olha que linda reunião.
parece que foi muito produtivo, porque o brasileiro vai fazer isso, né? Vai fazer um comentário em cima daquilo que você comentou. Não, o italiano já vai direto. Então, foi isso que aconteceu, eu não concordo. Você perguntou isso? Então, ele só vai escrever se ele tiver alguma curiosidade. Se não, faça você uma pergunta. É, Eu eu te já entendo, eu te escrevi entendo. O e-mails, brasileiro, no assim, final das contas, né, enormes. ele E está respondi. usando o meio de trabalho para poder receber aquela parcela de afeto, né, que muitas vezes faltou dentro de casa, então o cara espera Eita, aquilo no trabalho, né? eita, Thiago. Vamos entrar nisso? Aí é tenso, né? Tô Aí com é medo. tenso. Aí é Tô com tenso. medo. Fazer uma live só com isso. Aí você deu a deixa, você, sou psicóloga, né? Você deu a deixa. A culpa é sua. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ah, importante. Isso eu digo durante todo o processo de seleção, durante toda a vida. O meu valor nunca muda, independentemente se eles vão responder o meu e-mail, se eu vou enviar minha candidatura e vão responder, se eles me aceitam para aquela vaga ou não. E uma outra coisa, esse daí é o primeiro nível. Eu nunca levo pro pessoal. Nunca. Eu ia tocar nesse Nunca. assunto, eu ia falar bem sobre isso, que eu já vi muito isso no trabalho aqui, que o brasileiro, ele não se dá conta. Eu vou falar assim, o brasileiro, ele não sabe se portar profissionalmente no trabalho. Eu falo assim, né, gente, brasileiro de modo geral, né? Vamos falar assim, não é que todo mundo é assim, né? Entendo, né? Isso aqui é uma generalização, porque tem que ser uma coisa, E né, a gente Marcela, tá didática. falando Estamos numa da live, né, falando lógica para todo mundo. cultural italiana, É, tá? assim, olha, o italiano, tá? A gente precisa perceber o seguinte aqui. Eles sabem, de modo geral, ser profissionais no trabalho. Eles sabem brigar no trabalho, discutir no trabalho pelo argumento do trabalho, defendendo o ponto de vista que eles acreditam no trabalho, sabem brigar por aquilo dali. E tá bom, é aquilo, e basta. O pessoal vai sair dali, às vezes vão sair dali, vão parar no próximo barzinho que tiver ali, vão tomar um aperol depois e tá tudo legal. Tá tudo jóia. Entendeu? Então a coisa não, você discutir com alguém não é uma coisa mal vista. Muitas vezes, assim, até pelo contrário, sabe aquela história que a pessoa fala, pô, tu vai comprar algo de um árabe, né? Tu não pedir desconto chega a ser uma ofensa pro cara, tu não negociar a mercadoria. Às vezes é uma coisa mais ou menos assim, olha, tu não brigar no trabalho por alguma coisa que você acha que tá certo, por que tu não tá brigando? Tu não acha que tá certo? Tu não é profissional? Tu não sabe do que tu tá falando? Exatamente. Então, assim, você que mudou de país ou tá querendo mudar de país, a primeira coisa, regulador, a gente nunca leva nada pro pessoal. Nada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que isso aí sempre tem a ver com. Porque assim, ó, por que eu me ofendo? Ai, meu Deus, vamos nisso mesmo? Por que eu me ofendo? Porque se eu acho, por exemplo, que o meu cabelo tá bagunçado, porque esse é o problema da semana, que eu não sei o que eu vou fazer com o meu cabelo, porque tô saudável, né? Os cabelos tá crescendo, aí eu não sei onde que fazer. Então, se eu tô achando que eu tô inadequada por alguma coisa, então a pessoa fez um comentário, eu já me ofendo. Mas se eu tô achando assim, ó, tô nem aí, eu não vou me ofender. Eu falei, olha, a pessoa, né, isso aqui pra mim, isso daqui é saúde. Tô com o cabelo crescendo. Tá com inveja da quantidade de cabelo que eu tenho na cabeça, mas eu Uhum, não vou levar, não vou nem escutar, vou levar pra frente, eu não vou levar pro pessoal. Ok? Essa é a primeira coisa. Então, tem a coisa do valor. E a segunda coisa que isso acontece muito quando a gente está procurando emprego, aparece aquela empresa bacana, aquela empresa que parece os sonhos, né, da vida de qualquer um. Não é porque uma Ferrari passa perto de mim que eu vou subir. Calma, vamos avaliar. Então, aquilo que está faltando é sempre eu me perco, né? Eu não sei o meu valor, então é como se eu estivesse pedindo, pelo amor de Deus, para a empresa para me dar uma oportunidade. E não é assim. Não é assim. É uma troca. Eu estava preparando um cliente essa semana e eu terminei com ele, depois de toda a preparação, eu falei para ele como é que você está se sentindo e qual é a vibe que você vai amanhã para essa entrevista. Ele falou, curioso e confiante. É isso. A gente é vai para a isso. entrevista de emprego confiante e curioso. Vamos ver, vamos saber um pouco mais sobre essa empresa. Vamos ver se eu quero trabalhar. Você já se perguntou quais os requisitos que você tem? A empresa não diz os requisitos dela, mas assim, para eu trabalhar para você, o que você tem que ter? A maioria das Perfeito, pessoas não sabe perfeito. responder isso. Se perdem. E daí eu vou acrescentar a última coisa. Uma outra coisa é sobre o trabalho gratuito. Esses são todos os insights dessa semana.
o trabalho gratuito, porque acontece, né? Tipo, o trabalho gratuito, na terça-feira eu vi que ofereceram, ela é uma personal trainer, ofereceram para ela um trabalho onde ela tinha que pagar 1.500 euros por, por mês para poder ser personal trainer naquela academia. Eu Ela falei, tinha que. não, Então, querida. assim, ela tinha que É, pagar para ser personal trainer. para ser personal trainer Caraca. ali. Tipo assim, ela é minha aluna. Eu falei, nunca, né? Nunca você vai aceitar isso. Então, o que acontece? Não, mas é para fazer nome. Então, calma aí. Eu não trabalho de graça, e muito menos eu pago para trabalhar, para fazer nome. Até porque você nasceu com nome e sobrenome. Não. O meu nome é Marcela Oliveira. Muito prazer. Não precisa fazer Uhum, nome. uhum, uhum. Então, essa coisa é muito séria. Isso tem a ver com o valor. E o nosso valor pessoal, profissional, ele se abala quando a gente muda de país. A gente começa a botar em dúvida. Mas será que? A gente começa a ver que todo mundo tá melhor que a gente. Né? Todo mundo, tipo, é mais É. inteligente. Tipo, calma. Foi você que tocou nesse ponto, viu, Thiago? Foi você. A culpa é sua. A culpa é sua. Olha só, vou pegar o gancho, tá? Eu vou pegar o gancho, eu vou tocar num assunto que eu ia falar depois, mas vou tocar nesse assunto agora, porque muita gente pergunta e o pessoal, eu falo para todo mundo assim, olha, o pessoal tem essa síndrome do vira-lata, Yes. né? Assim, eu falo assim, cara, é a síndrome do vira-lata. O cara acha que ele não pode fazer, que ele não vai dar conta, que ele não vai ser valorizado, porque ele é brasileiro, porque isso e aquele outro, sabe? Eu falei, isso ainda foi ontem eu falei na monitoria para uma menina, eu falei, olha, eu sei como é que é. Parece que a gente faz um percurso, a gente sai do Brasil, muitas vezes, olha, não sai de uma cidade como São Paulo, que é uma cidade grande, que é uma metrópole, sai de uma cidade do interior, aonde dentro do próprio Brasil já é uma cidade desvalorizada, vamos falar assim, em termos antropológicos, a pessoa olha assim, ah, tu veio lá do interior, ah, tá, tu é o... Sabe? Quando alguém puxa aquela lembrança das histórias de Monteiro Lobato, assim, ah, tu é um cara lá do interior, né? Tá bom, tá. Entendi. Ou seja, a pessoa tenta se diminuir pela sua localidade. Então, eu falo para você, olha, essa síndrome de vira-lata, ela não pode colar aqui. Ela não pode colar, porque eu sei que vocês ficam com isso impregnado, sabe? Parece que enquanto o aluno ele não chega, ele não fez a matrícula, ele não senta no primeiro dia de aula, parece que ele não acredita que ele pode fazer aquilo, ele não acredita que ele pode estar ali. A pessoa não se sente merecedora daquele lugar. Ela não acha Eita. que ela merece estar ali, sabe? Senso de Então, merecimento. sabe? Então, assim, parece que tudo vai dar errado. Sempre vai dar errado, não sempre vai dar errado, eu não acredito que sempre vai dar errado. E aí fica aquela pergunta, né? As empresas italianas, elas dão preferência para candidato italiano ou não? Como é que é isso? Porque, por exemplo, vou te falar a parte do estudo, tá? Eu não vejo isso. Nas universidades aqui, chega nos exames, tanto italiano como estrangeiro, os professores tratam assim do modo bem paritário, não vejo diferença. Olha, para falar a verdade, eu às vezes até sinto, já ouvi falar que no curso, por exemplo, em inglês, que eles sabem que a maioria é estrangeiro, tem até uma, vamos falar assim, tem até uma, não vou dizer nem uma colher de chá, mas sabe? Mas assim, olha, uma liquirícia, um adoçante ali dentro vai. O pessoal comenta assim. Então, eu não vejo essa distinção assim, no sentido pejorativo para estrangeiros. Tu encontra isso no mercado de trabalho ou não? Então, vamos lá. É, eu vou só dizer, eu vou responder, mas eu vou dizer uma coisa antes. Eu sou, a propósito do se sentir menos no Brasil, eu sou de Recife, né? Então eu sou nordestina. E a gente sabe que nordestino, no Brasil, meu Deus do céu, né? É aqueles que gostam de praia, tipo, odeio praia, gente, tá vendo? Muita tarde. Eu amo montanha, eu amo frio, mas enfim. É aquele que tá na praia, né? Que não tem vontade de trabalhar, aquela pessoa que é lenta, né? Tipo, isso no imaginário coletivo, né? A gente é muito discriminado por causa disso. Eu fui para o sul do país, no Brasil. Esse foi o meu primeiro trabalho na vida, foi na universidade. E eu fui demitida depois de 3 meses, porque ela falou assim para mim: ah, Marcela, a gente, sabe, você veio do Recife, né? E você ainda não se adaptou com o nosso ritmo aqui. Você é lenta, e por causa disso a gente está terminando o nosso contrato. Tá de brincadeira. Não tô brincando. Não tô brincando. Tá de brincadeira. Esse foi o meu primeiro trabalho na vida. Eu não queria dizer pra minha família. Eu passei um dia indo pro trabalho de mentira, porque o que eu vou dizer? Tipo assim, aí eu fui demitida que eu sou nordestina, né? Tipo, isso
no Brasil. Tá, mas assim, isso foi a primeira experiência, depois passou, depois a gente, né, tem vários motivos. Eu tinha medo de trabalhar, eu queria fazer tudo perfeito, e tinha os nomes, sabe, no Sul tem uns nomes bem compridos, de alemão, não sei o quê. Então, eu trabalhava no reconhecimento das faculdades, e eu tinha que escrever aqueles nomes, eu tinha que escrever relatórios, tipo, ela nunca encontrou um erro meu. Mas por quê? Eu queria ser perfeita, né? Para mim a qualidade era importante. Então, obviamente, se você preza para a qualidade, você é lenta, né? Você faz as coisas devagar. Mas esse foi o meu primeiro trabalho, né? Não é porque eu sou morena, porque eu sou whatever, né? Mas assim, é uma pessoa que está começando a trabalhar agora. Então imagina a insegurança. Então, isso aconteceu no meu país, que foi o meu trauma, primeiro emprego, né? Aqui na Itália nunca, nunca, nunca alguém fez o como, mas é porque é estrangeira. Mas de verdade, nunca. Nunca no trabalho, Olha, assim, as pessoas assim, ai, que bonitinho, eu amo teu sotaque, sempre viram como uma coisa muito, muito positiva. Mas eu aprendi a lição. Não é porque alguém diz que eu sou lenta, que daí. Não, essa é a opinião dela, daí eu vou fazer uma análise. Como é que foi o meu trabalho? Então, e foi isso que eu levei para a vida. Então, eu entendi que tem coisas que a gente tem que fazer rápido e tem coisas que a gente tem que fazer com mais qualidade. E eu sou a pessoa da qualidade. Então, eu gosto de tudo perfeito. Tipo assim, tudo aquilo que eu faço é com muito carinho, amor, afeto. Tipo aquelas brasileiras, né? Eu queria dizer com muita profissionalidade, né? Eu não queria dizer carinho, amor e afeto. Com muita profissionalidade, com muita qualidade, né? Porque essa é a minha marca registrada. E eu não tenho que sentir vergonha por causa disso. Então, assim, isso é claro que pode acontecer pessoas que discriminam aqui na Itália, óbvio, né? Quando eu estava dirigindo aqui na Itália, foi o momento que eu mais fui xingada em toda a minha vida, porque eu andava devagar. As pessoas me mostravam dedos, mãos, braços, enquanto eu estava dirigindo. imagina, imagina. Os Imagino. italianos, né? Imagina em Milão como é que essas criaturas dirigem, né? Eu já sei que só vai resolver esse problema aqui na Itália da buzina o dia que tiver um aparelho que cobre imposto da buzina. Espero. E eu não dirijo, né? Eu só dirigi o primeiro ano, depois parei. Eu tenho, inclusive, fazer a carteira de motorista. Enfim, aquilo que eu estou querendo dizer é que a discriminação acontece, inclusive, no nosso país. Mas um profissional sério, uma empresa séria, ela está preocupada com a tua competência. E ela não vai escolher você pela tua nacionalidade. Todo mundo que acompanho, às vezes tem um italiano mais ou menos, né, que precisa melhorar, todos eles conseguem trabalhar na área e são estrangeiros. Eu tenho gente que é CEO de empresa, que é diretor, que é chefe, que está em todas as posições, que é assistente, que é advogado, né? Tipo, gente, qual é o problema? É uma coisa legal. O problema é quando a gente se vê menos. Se eu me vejo menos, as pessoas vão me ver menos. Né? Se eu tenho um problema ou de autoestima, e que isso acontece, a gente tem um problema de conflito, a gente entra em um conflito de identidade profissional e social. No Brasil, as pessoas olham para você e te identificam. Você é filha de, você é irmã de, né? As pessoas olham para você e te veem de uma forma, as pessoas veem o teu passado, né? Te olham de uma forma diferente. Aqui na Itália, quando eu cheguei aqui na Itália, eu nem sabia falar, não sabia nem dizer quem sou eu. Né? Então, assim, mas não. É claro, vamos lá. As empresas discriminam, pode ser, pode acontecer, mas essa é a exceção e não a regra. E tudo vai da Olha, tua postura. pois é, eu também não vi isso, tá? Eu já trabalhei em lugar assim, sei lá, sempre lugares mais simples, né? Eu nunca trabalhei em empresa, mas já tive conhecidos que trabalharam já em empresa mesmo, né? Em redes aqui na Itália, e participaram de concurso com o italiano. E italianos tinham formação superior, tinham laurea. Essa pessoa, esse meu colega não tinha, e ele entrou na vaga e ele pegou a vaga. Entendeu? Então, é assim, não é que porque é italiano, porque é fulano, esse não, olha, se tu é bom demonstrar que tem competência para o trabalho, você pega. E eu vi isso, por exemplo, eu trabalhei muito em restaurante, e lá eu trabalhava tanto com italiano como com estrangeiro, e eu ia para lá, a tia me chamava porque realmente ela sabia que ela podia contar comigo, ela podia me chamar, era sexta, era sábado, era domingo, não importava o que acontecia, ela me ligava, eu
eu tô indo agora, não se preocupa, eu tô indo, não vou deixar tu na mão, eu vou resolver o problema. Então ela sabia que ela podia olhar para mim, olha, eu posso confiar o que eu jogar aqui, a pessoa vai me resolver. Então eu ficava, então, eu sei que tinha gente que entrava lá mesmo italiano, que ela olhava para mim e falava assim, olha, meu Deus, só pela misericórdia mesmo, porque não vou poder te chamar mais, porque não dá, é a pessoa que não ajuda. Porque o pessoal não se dá conta, mas também tem muito disso no italiano. Tem muito italiano que vai para o trabalho e assim, olha, os caras têm preguiça, tem muita gente que não quer trabalhar. Quer saber de ficar tomando café e fumar? Ou tô Ai, mentindo? Não Thiago, é eu tô real? amando fazer live com você, que você é muito sincero. Não, eu tô falando a real, é Eu assim. digo, eles têm um outro ritmo. Eles têm um outro ritmo, é isso mesmo? Eles têm... Aí eu vejo na faculdade, o pessoal, eles vão começar a estudar. O cara estuda meia hora. Dai, raga, fermiamoci un attimo e facciamo um café. Pronto, é meia hora para parar pro café e pro cigarro. Aí volta e estuda meia hora, pausa mais a meia hora, entendeu? E assim o cara vai levando. O brasileiro não está acostumado com isso, a gente não está acostumado com isso. Assim, cara, só entrei para trabalhar, eu tenho que entrar, tenho que trabalhar e pronto. Vai, Por né? exemplo, para vocês entenderem que, né, não fiquem com essa síndrome de vira-lata porque eu sou brasileiro, que a coisa é, né, não tem como ser boa. E eu quero falar contigo uma coisa sobre isso que tu falou ali, que realmente assim, Desculpa, Thiago, deixa eu só dizer uma coisa que é importante ainda sobre esse tema. Então, o italiano, ele vai ter duas vantagens com relação a gente. Duas vantagens reais. A gente não está falando de discriminação, mas de vantagem. Ok? Italiano. Mas essa é uma coisa que você senta, como ele falou, você senta e estuda. Não é perfeito. estudar meia hora e depois meia hora café. Você senta e estuda. E a segunda coisa é o background cultural. Né? Essas são duas coisas que você pode aprender e essas são as duas vantagens que o italiano tem. A vantagem que os brasileiros têm, a gente nasceu Era no sobre meio isso do que eu ia te falar tiroteio, ainda, né? sabe? Porque eu realmente, assim, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu comecei a trabalhar e, por exemplo, eu gosto de falar italiano e muitas vezes, assim, eu me incomodava muito com o meu sotaque brasileiro falando italiano. Porque eu queria falar o negócio perfeito, eu queria falar certinho e, assim, não tinha jeito de eu tirar meu sotaque brasileiro, entendeu? Ainda que fosse pequeno, é, aparecia, tava ali, sabe? Ele me denunciava. E o pessoal falava justamente pelo contrário, pô, cara, eu gosto do sotaque, eu acho tão bonitinho ter sotaque brasileiro, italiano, fica tão legal, fica tão bacana, coisa e tal. Tu vê, é uma coisa que a gente fica com esse pensamento, né? Pô, será que os caras não vão gostar? Porque tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o nosso Então, sotaque demonstra que minimamente, a gente fala uma língua mais do que eles. é, Então, esse é um sinônimo de competência. essa é a minha competência, é bem isso mesmo. E nesse sentido, é o seguinte, né? Tu já deixou claro aqui que, olha, de certa forma, o italiano a gente tem que saber para poder conseguir um emprego. Yes. Eu penso, né? É, Mas se alguém tiver, por exemplo, assim, só inglês, olha, Marcelo, eu cheguei aqui, eu não domino italiano ainda, sei lá, não vou dizer que a pessoa não fala italiano, porque cheguei aqui também não consegui falar italiano nenhum para tentar buscar um emprego. Sinceramente, olha, eu não sei como é que tu orienta o pessoal, se tem a possibilidade ainda ou não, mas eu acho muito difícil. E também, ó, me desculpa a verdade, né? Eu sou muito sincero, eu vou falar a real, olha, Isso eu tô colega, gostando, vou fazer mais live. assim, não, pô, vamos marcar, vamos fazer. Olha, se você vem para cá, tu quer pegar um trabalho na Itália e não consegue se dedicar pelo menos 40 horas para poder treinar um italiano, para saber o básico do básico do básico, meu amigo, entendeu? Tu é preguiçoso, cara, tu é preguiçoso, entendeu? Então, né, ainda que não tenha, ó, tudo bem, Marcelo, não tenha fluência do italiano, né? Mas eu sou fluente no inglês. Aí eu te faço a pergunta, eu consigo um trabalho, como é que fica? Então, se você fala só inglês e não fala italiano, I'm so sorry for you. Eu falei inglês, que daí a pessoa entende. Gente, é impossível. É impossível você trabalhar aqui na Itália sem italiano. O inglês é uma vantagem, é um plus. Isso vai depender muito do setor. Então, tem setor que eles pedem inglês. É verdade que tem um monte de vaga que eles pedem inglês, você nunca usa inglês no trabalho, né? Mas o inglês, sem dúvida, é uma vantagem quando você tem. Pouquíssimas exceções, a pessoa vai trabalhar somente em inglês na Itália. Então, mesmo que ela vai trabalhar em um ambiente internacional, onde o inglês é importante, mas o italiano. Eu sempre falo, se você tem que estudar, essa foi a minha escolha, né? Tipo, quando eu cheguei aqui na Itália, eu vou estudar, eu não sabia nem inglês nem italiano. E a minha escolha foi, não, eu tô na Itália, eu vou estudar italiano, mesmo que o inglês seja importante. Mas depois que eu arrumei o italiano, daí que eu fui estudar inglês. Essa foi a minha escolha. E aqui na Itália, só com inglês, como eu falei, fica meio difícil.
Vamos Imaginei mesmo, ver. eu imaginei, porque assim, também tem aquela coisa, né, galera? Italiano é fácil de aprender, né? É um pouquinho de dedicação. Todo mundo adora dedicar um tempo para ver um seriado na Netflix. Então, né, é questão de prioridade. Eu falo assim para todo mundo, olha, talvez tu não consiga porque não tem prioridade ainda na tua vida, não seja aprender aquilo. Porque se quiser, a pessoa acaba acontecendo. Eu falo para todo mundo, eu volto a ver assim, olha, eu volto a ver a tua primeira paixão. Tu não consegue arrumar um tempo para estar com a pessoa amada, tu não consegue se dedicar para isso. Né? Se tu quer de verdade, tu consegue. Então, olha, pega essa mesma energia, esse mesmo potencial e aplica no teu sonho. Então, pô, vai, faz da mesma forma, sabe? E aí que vem a outra pergunta. Se eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade de pegar um emprego na Itália, né? Só que, Marcelo, eu nunca estive na Itália, nunca morei na Itália, nunca trabalhei aí. Como é que eu vou achar emprego? Como é que eu vou procurar um emprego na Itália? Tu me ajuda com isso? Não me ajuda? Como é que eu faço? Sim, sim. Esse é o meu trabalho, né? Mostrar a estrada, o como encontrar trabalho na Itália. Inclusive, o meu método é ricerca attiva del lavoro, né? Que isso é baseado em como funciona aqui na Itália. É difícil dizer, tipo, uma coisa só. Qual é a melhor forma de encontrar trabalho na Itália? Então, a primeira coisa, você tem que ter o teu objetivo claro. Muitas pessoas, principalmente quando ela tem o segundo objetivo, por exemplo, eu vou fazer medicina, enquanto eu estou fazendo medicina, eu quero encontrar um bico, um trabalho. Aí você pergunta, o Uhum, que você uhum. quer fazer? Eu estou disposta a tudo. Mas tudo você é nada, né? O que é tudo? Tipo, eu nunca vi uma vaga de emprego dizer a gente está procurando quem está disposto a fazer tudo, né? Não Claro, existe. claro, claro, Então a claro. gente tem que ter um objetivo claro, né? Então o que eu quero fazer? Você quer fazer garçonete, eu quero. Não sei, você tem que ter objetivos claros. Objetivo claro, eu tô querendo dizer cargo. Depois que você tem um objetivo claro, você vai fazer um currículo personalizado, com todos os critérios, com alguns critérios que eu já falei hoje, né? Tipo, personalizado, claro, utilizando as palavras-chave, o léxico técnico do setor. De vez em quando eu falo umas palavras italianas de propósito, tá? Porque daí são palavras que a gente encontra, por exemplo, nos anúncios, nas ofertas de trabalho, são coisas importantes para a gente saber ler. Ah, a terceira coisa precisa ter uma carta de apresentação bem escrita, LinkedIn. Né? LinkedIn aqui na Itália é muito importante, a gente precisa estar presente. Já dizia a minha vozinha, que como eu sou nordestina, é voinha, ela já dizia que quem não é visto Não é lembrado. vale aqui na Itália, né? Então a gente Entendi. precisa Não estar, sabia, olha, eu não sabia dessa, que o LinkedIn era utilizado aqui. Eu não sabia dessa. sim, Que inclusive bacana, faça. não sabia. Se você não Não tem, sabia. Vou fazer. Vou faz. fazer. Faz, é Vou muito fazer, eu não importante. sabia. É muito importante. É muito importante. Inclusive, para quem está estudando, é muito importante vocês já criarem, por exemplo, aquilo que eu ensino muito, network. Né? Eu comecei a trabalhar antes de terminar a universidade, né? Um Que pouquinho bacana. antes. Então, assim, é importante a gente começar a colocar as caras, a criar rede, a conhecer pessoas. E isso tudo faz parte da procura de emprego. Entendi, Né? entendi. Então, assim, ó, eu não estou dizendo alguém que entrou em medicina agora, mas eu, se entrasse em medicina agora, mesmo que dure 6 anos, eu ia também ter essa visão. Né? Como é que eu faço para conhecer pessoas? De repente, só essa é só a primeira meta. Quando está para terminar, daí a gente pode acrescentar outras coisas, né? Depois disso, a gente tem que selecionar os canais onde eu vou estar procurando. Né? Que a gente tem dois tipos de procura de emprego, que é a procura passiva e a procura ativa. Mas aí me diz uma coisa, fui lá então, fiz a minha procurativa que tu comentou, tu fez lá a procurativa, faz lá, tu achou o trabalho do teu sonho, pô, que bacana, esse aqui bateu, gostei, pô, né, tem que ser feito, o tipo da empresa, achei legal. Mandei minha solicitação lá para eles, lá de vaga, os caras me responderam, Eita. fulano, e aí, vem para cá agora, vamos fazer uma entrevista, vamos se conhecer. Vamos fazer, né? Deu o famoso match. Deu um match lá e agora? E aí, vamos marcar o encontro, vamos marcar essa entrevista. Como é que funciona isso na Itália? Tem um jeito melhor, vamos falar assim. Eu não quero usar a palavra convencimento porque parece que você está querendo, pode parecer que está querendo convencer de algo que você não tenha para oferecer, né? Mas de certa forma, Se apresentar, né? ainda que você seja bom, se você não tem uma boa retórica, você não dá o devido valor àquilo que é merecido, né? Vamos falar assim, se a gente pegar um bom produto e colocar numa embalagem ruim,
a gente não vai estar dando o devido valor e prestígio que ele merece. Então, assim, como é que a gente consegue chegar na entrevista? Qual que é o melhor modo da gente se apresentar na entrevista para realmente mostrar, olha, eu sou bom no que eu faço, eu estou aqui porque eu sou profissional, sou competente e eu quero essa vaga. Tem um modo para isso? Sim, que aqui na Itália não só você tem que ser competente, mas você tem que parecer competente. Aqui a estética conta. Eu não tô falando de marca, de roupa, estética, como você se apresenta, o teu tom de voz, a tua segurança, né? Tipo, ir para entrevista Cara, de emprego curioso e confiante, né? Então, eu amei o resumo que deu o meu cliente. Então, a tua comunicação é importante, né? Como você se veste, como é que você vai se apresentar e entrar naquela coisa assim, ok, vamos ver, você também está avaliando a empresa, gente. Ninguém está aqui desesperado, né? Tipo, pelo amor de Deus, ninguém vai contratar você pelo teu nível de desespero. O pessoal vai contratar você pelo quanto você é competente. Então, você precisa olha, eu saber tô rindo falar sobre aqui isso. Diga. porque eu tô vendo tudo isso que está falando para a entrevista do emprego. Eu vejo tudo isso na universidade da mesma forma. É igual. Por exemplo, tem um exame, eu vou me apresentar para um exame na universidade. Eu vou lá, agendei para fazer o exame, é, sei lá, PS1 que eu vou ter aqui daqui a um tempo, né? Patologia sistêmica 1. Se tu chega no exame, eu falo o nome melhor no português, é fisiologia. Vou fazer um exame de fisiologia. O modo como você se apresenta no exame faz diferença. Tanto na apresentação, no sentido do respeito, na vestimenta, no jeito, sabe? Tudo isso faz diferença. Eu percebo assim que, olha, faz muita diferença. Tu tem razão, faz muita diferença. Muita. É sem dar água pro vinho. Tu já come, é a verdadeira expressão, olha, tu começar com o pé direito ou não o teu negócio. Sim, sim. Então, se isso já faz diferença numa prova na universidade, imagina numa entrevista de emprego. Na verdade, isso faz diferença em qualquer coisa na vida, né? Na vida. Isso daí é pra vida. A gente tem que saber comunicar quem a gente é, né? Curioso e confiante. Curioso e confiante. Amei essa expressão. Então, a gente, tipo assim, eu poderia falar 4 horas seguidas sobre entrevista de emprego, né? Então, aqui eu tô dando algumas pinceladas sobre as coisas menos óbvias, né? Tipo, então eu tô chamando a atenção de quem tá nos ouvindo aqui para as coisas menos óbvias. Porque, obviamente, eu tenho que saber contar quem eu sou, tenho que criar um storytelling, né? Tem uma estrutura, tem um script de perguntas que eles fazem, como responder essas perguntas, tudo isso. Mas o tipo de comunicação, que é aquilo que a gente falou, os italianos eles são mais diretos, ele quer que, se ele faz uma pergunta de sim ou não, ele quer uma resposta de sim ou não. Ele não quer que você conte a história, né, da morte do bezerro, né? Ele quer que você seja direto, né? Assertividade aqui se eu chego no exame, eu fiz aqui a gente tem várias provas orais, né? Você vai numa prova oral, começa a enrolar, você pode até saber o Ah, conteúdo, mas não! você não Não, vai não, não, não. O passar. professor sabe, não, o professor sabe. Vou até confessar aqui, olha, uma vez eu fiz isso. Confesso. Uma vez eu fiz isso. Uma vez eu cheguei numa prova, era uma prova de histologia. Eu fiz muitas provas naquela mesma sessão, foi na sessão de verão ali, de junho e julho. E eu cheguei nessa prova, foi início de julho, eu cheguei para fazer essa prova. O professor olhou para mim, fez uma pergunta, assim, era uma pergunta muito fácil, mas eu tinha que falar daquele argumento, porque ele não estava na minha bobina aqui, no material de estudo. Eu pensei, eu nem vou atrás disso aqui agora, eu vou me apresentar assim, porque eu já tinha estudado muito aquela prova, mas tá bom, essa parte aqui eu vou deixar. Não tinha, porque a gente também tem aqui as perguntas que os professores geralmente fazem, né? E não tinha aquela pergunta. Então eu pensei assim, tá bom, vou deixar assim, vou para a prova, vamos ver o que vai acontecer. A primeira pergunta que ele me faz era justamente aquela que eu não sabia. Eu fiquei comigo assim, minha vontade era enfiar assim, a cabeça num buraco e sumir, assim, era desaparecer, sabe? Eu queria ter um pó de pim assim, ó, cara, desapareça. Mas vamos lá, né? Vamos pegar o espírito italiano e vamos vencer a coisa. Vamos conversar com o professor. Aí eu comecei a contornar a situação, comecei a explicar, falar de tudo aquilo que era ao redor daquele contexto, né? Para quem está falando aqui dentro, talvez você não saiba, mas era sobre os linfonodos. Ele queria saber exatamente como é que era a estrutura interna dos linfonodos. Aí eu comecei a falar das células que dentro do linfonodo, isso, aquele outro. Comecei a girar o negócio. Ele olhou para mim assim, tá, e a estrutura? Eu falei, não, então, professor. E fui girando. Ele olhou para mim assim, ei, ferma-te.
olha só, cara, eu tô vendo que tu pulou esse argumento aqui. A gente tá ficar me contornando a coisa, não ficar me enrolando, sabe? Aí ele foi lá, ele pegou o meu libreto, ele falou assim, quer ver? Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Ah, tá aqui, ó. Aí eu imaginei, foi bem assim, eu imaginei. É a tua primeira sessão de exame comigo aqui, era um exame muito difícil de histologia. Para ter uma ideia, eu tô agora indo pro quinto ano e tem colega meu que não passou nesse exame ainda. Aí ele olhou para mim assim, ah, eu tô vendo aqui, né? Tu nem teve tempo de estudar, tipo assim, 100 mega hiper, assim, para essa prova, porque tu acabou de fazer agora, faz tantos dias, tu fez uma outra prova de biologia celular. Então, eu imaginava, né? Mas ele falou assim, tá bom, vou te fazer outra pergunta. Aí foi fazendo, eu fui respondendo, fui indo, aí fui, né, me recuperando assim no exame. Mas, tu vê, ele pegou na hora, assim, conversando com ele, ele assim, ó, Ah, cara, aqui, tá, tu tá me enrolando, colega? Tipo, aqui, não me aqui, enrola, sabe? aqui tem Então, que ser direto. E se você não é, e ele ainda foi bonzinho, tá? Porque se isso daí, o italiano, eu sempre falo assim, você tá conversando com ele, aí você faz a pergunta, você não responde direto, você perde ele. Você perde, ele desliga o cérebro e você, tipo, tchau, você perdeu aquela pessoa, porque eles são muito diretos. Eles querem saber, tipo, no início de uma conversa, ele quer saber o porquê que a gente tá conversando. Tipo, quindi, né? é Ah, eu bem acho isso que mesmo. deu, né? A gente falou, meu Deus, uma Olha, hora. E você? tem só mais uma pergunta que eu quero te fazer, que assim, é bem rápida essa, pra gente poder assim, fechar com chave de ouro, que eu vou dar a resposta por mim já do que eu vejo na faculdade, que eu acho que acontece também no mercado de trabalho, né? Que é o seguinte, quem está aqui é estrangeiro, a pessoa consegue ter um bom resultado, por exemplo, em termos de salário, cargo, esse tipo de coisa? Olha, pela faculdade eu acho que sim, porque eu já tirei 30, né, graças a Deus. Já consegui uma lode, não sei como, mas olha, foi por um milagre, mas veio. Então, assim, olha, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. O que que tu me fala, do que tu me diz do mercado de trabalho? É possível o cara crescer aqui ou É não? possível, é possível. Eu também, nos meus anos aqui de mestrado, eu consegui os meus 30 lode, eu me formei com 110 lode. Você sabe o que é isso? Que você está estudando. Você sabe o que é isso, né? Olha, galera, todo mundo aqui, ó, no comentário agora aqui, mandando palmas para Marcela, mandando palminhas, por favor, porque olha, não, Você de sabe o que verdade, é isso, tá? né? Todos os 110 estudantes aqui de lode, medicina sabem o que olha, significa. Eu não sabia o que era aperitivo, gente. Quando eu fazia, eu estudava, você não tem ideia, né? Porque tem os termos técnicos, então, assim, não é só estudar o conteúdo, aqui a gente tem que estudar e explicar. Não tem xizinho, é, né? Obrigada. não é Então, tem a facinho mesmo. parte sim do estudo, e claro, a gente tem profissionais aqui, gente, em todas as áreas. Em todas as áreas. Quando a gente supera a barreira da confiança, da autoconfiança, da autoestima, né? Quando a gente supera essa barreira da língua, nessas dúvidas, e a gente consegue jogar a nossa partida, acabou. Acabou. Cada um vai seguir o seu percurso. Então, não necessariamente a gente tem que virar chefe, mas aonde você tiver, você vai fazer sucesso. Tem uma cliente que eu queria bater nela, mas ela fez isso antes de começar comigo. Ela estava trabalhando e apareceu uma oportunidade de crescer, de ser promovida. E o chefe falou com ela: olha, eu queria que você se tornasse supervisora aqui na Itália. Aqui na Itália, né? Aqui na nossa empresa. E ela falou assim: ela não falou bem assim, mas eu vou usar porque eu gosto de exagerar. Você tá louco? Ela falou pra ele. Eu não sei escrever direito, não. Olha o meu sotaque quando eu falo tudo errado. Você quer me dar? Eu queria bater nela. Se a É, pessoa é. tá me dando uma oportunidade de ser uma supervisora, e quem tá preocupado se você pula ledópia, né? Se você usou a preposição errada. Gente, Eles vamos é que parar com erram, isso? eles também que erram, né? Eles falam pra mim, Thiago, a gente também erra aqui, não se preocupa. É bem isso mesmo. Eles erram sim, porque às vezes dói no ouvido. Pare com isso. Cadê o conjuntivo? Estudaram conjuntivo, não? Dependendo de quem você fala, eles pulam os conjuntivos tudinho. Então, assim, claro, gente, claro que você pode crescer, claro que você pode se destacar, e tudo vai depender do teu esforço, não da tua nacionalidade. Não é porque eu sou italiano que eu vou me destacar, não é porque eu sou brasileiro que eu vou me destacar. Isso é uma conquista individual.
Perfeito, Então, você vai, perfeito. se você vai se destacar, se você faz como o Thiago. Você não estuda, senta e estuda. Não é estuda meia hora e depois vai tomar um café. Senta e estuda, né? Ai, Perfeito, amei perfeito. a Ah, live eu do Thiago também, eu Sincero. também. Eu posso tirar onda? Thiago Sincero, amei. A gente tem que conversar mais. Eu também adorei a live, tá? Assim, a gente tem que, olha, tem muita coisa que faltou a gente falar que podia ter falado aqui. Teve uns Ah, insights eu ali sei. bacana, só que, né, a gente tem um horário aqui que eu sei que tá cheio de compromisso, né, Marcelo? Daqui a pouco a gente deve ter reunião também, imagino. Obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado mesmo, foi muito bacana esse nosso bate-papo. Ah, eu amei esse bate-papo, amei esse, amei o outro, e o Thiago Sincero é bom, que ele vai te logo, não fica rodeando, né? Ele tá mais italiano que eu, 5 anos na Itália. Mas é porque, assim, ó, eu sempre digo, eu amo as pessoas diretas. Por quê? Economiza vida, tempo, deixa tudo simples, né? Então, assim, Com as pessoas, certeza. tipo, dessa semana pensavam, mas você é bem direta, imagina, né? A gente tá na live da gente, bota o capacete e vem. Com certeza, com certeza. Mas vamos criar Gente, um programa para a gente se, vamos, né? vamos, Tipo, vamos. uma Olha, vez por eu, mês, uma vez a eu cada dois super, meses, a gente eu vai topo, tá? Por mim, olha, a gente podia batendo um fazer papo todo mês um aqui. bate-papo desse, podia pegar um De tema repente, assim. até um bate-papo. Desculpa te interromper, Thiago. De repente, inclusive, um bate-papo um pouco mais psicológico, essa coisa da autoimagem, da autossabotagem, né? Senso de merecimento, porque tudo isso Pode ser. influencia quando você está fazendo. Então, serve para Assim, os eu vou até vou alunos te falar assim, e olha, no trabalho. é a parte assim que eu mais gosto, assim, entendeu? Tanto que tem uma parte assim, por exemplo, né, do meu trabalho que eu gosto de trabalhar um pouco mais assim, até com a questão simbólica, né? Então, de ver o homem simbólico, né, poético inserido nesse mundo, que faz diferença. Se a gente perde a capacidade de ler a poesia do mundo, a vida vira só prosa, vira só roteiro. Né? E a vida não é só roteiro, olha, existem também, né? Não é só margem, linha, esse tipo de coisa. Também tem hora que tem que avançar uma margem, tem hora que tem que pular uma linha. Então, não existe uma regra, né? O que vai editar essa regra é a realidade, sabe? Então, vai ser muito bacana, tá? Eu vou gostar, eu vou gostar. Vamos conversando e vamos marcar, porque eu acho que vai ser bacana, seja para o teu público que já está estudando, está se preparando, seja para o meu, né? Vai ser muito Então, bacana. perfeito. Obrigada, Tá? Thiago. Eu que te agradeço. Obrigada. Então Marcela, tá. Beijão, obrigado. pessoal. Tchau, Thiago. E a gente vai se Tchau, tchau, falando. tá? Fica de olho que hoje ou já saiu ou vai sair o nosso post com o Fica de olho Beleza, aí. então, tá? Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.